Estamos em pleno Alentejo Central, no principal corredor de transportes entre Lisboa e Madrid. Aqui, estradas e linhas elétricas cruzam a paisagem. Estas infraestruturas cinzentas, para além de promoverem a destruição e fragmentação de habitats naturais, são também responsáveis pela morte de milhares de animais por atropelamento ou eletrocução. Extensos montados compostos por azinheiras e sobreiros são interrompidos por bosques ribeirinhos que serpenteiam pela paisagem. É uma região mágica e uma das áreas mais importantes para a conservação da natureza em Portugal. Um projeto inovador, denominado Lifelines, envolvendo universidades, empresas, autarquias e associações de ambiente, irá pôr em prática um conjunto de soluções baseadas na natureza para inverter os efeitos negativos de estradas e linhas elétricas na diversidade biológica. Lifelines, arquitetura para a vida selvagem. As genetas estão entre as espécies de carnívoros mais atropelados e por isso conhecer os seus movimentos ao longo da estrada é fundamental para encontrar uma forma de minimizar o problema. Esta geneta foi capturada numa das várias armadilhas colocadas nas proximidades da estrada pelos biólogos. Depois de sedada para lhe diminuir o stress, é avaliada a sua condição física, recolhidos parâmetros biométricos e amostras de sangue. O objetivo é colocar um colar com um dispositivo GPS que permitirá registar as localizações e movimentos do animal nos próximos meses. Mas antes, é um procedimento delicado. A geneta sedada está permanentemente a ser monitorizada por um veterinário experiente em lidar com espécies silvestres. Já de noite, a geneta é libertada perto do local onde foi capturada. Nas próximas semanas, os biólogos irão capturar e colocar colares com emissores GPS em várias genetas, por forma a obter informação precisa sobre as movimentações deste carnívoro nas imediações da estrada. As genetas têm atividade exclusivamente crepuscular e noturna, iniciando a atividade depois do sol desaparecer no horizonte. O dia dá-nos uma percepção de como a estrada interrompe a paisagem onde algumas genetas foram capturadas. Em alguns troços, as estradas nacionais estão separadas por escassos metros de autoestradas onde os veículos circulam a grande velocidade. Estes locais são particularmente perigosos para os animais e onde frequentemente a estrada reclama as suas vítimas. As primeiras chuvas outonais despertam alguns animais da sua letargia estival, que lhes permitiu sobreviver aos meses mais quentes. Por esta altura, jovens rainhas, ainda aladas, procuram um lugar para se estabelecerem e formarem novas colónias. Mas para a maioria, a viagem é curta. Este sapo corredor necessita de repor as suas reservas energéticas antes dele próprio dar início a uma viagem curta, mas perigosa. Com o dia já longo
parece que nenhum obstáculo é suficiente para os impedir de prosseguir. Mas muitos, em algum momento, terão que cruzar a faixa de Alcatrão. Carros e caminhões percorrem em ambos os sentidos estas infraestruturas cinzentas criadas pelo homem. Alheios a estes perigos e movidos pelo impulso da migração, sapos, rãs, salamandras e tritões cruzam a estrada que separa estes pequenos animais de um charco acolhedor. A faixa de Alcatrão é agora uma gigantesca e letal armadilha para os pequenos animais. Muitos nunca chegarão ao destino. Com a noite instalada, a atividade dos anfíbios aumenta. Este sapinho corredor teve sorte. Os biólogos sabem que noites chuvosas e com temperaturas amenas despertam a atividade de rãs, sapos, tritões e salamandras. É uma oportunidade para inventariarem a diversidade de espécies e os locais da estrada onde se encontram em maior abundância. Nas suas deslocações, muitos animais não têm outra alternativa senão fazer a perigosa travessia. E mesmo para aqueles que voam, a estrada pode ser uma armadilha fatal. Todos os dias, desde há 15 anos, que biólogos da Universidade de Évora percorrem esta estrada que liga Évora a Montemoro Novo para registar os cadáveres de animais vítimas de atropelamento. O número, localização e identificação das espécies são informações vitais para se ter um conhecimento mais amplo do problema. Vamos tirar uma foto para documentar na nossa base de dados. Depois de recolhida a informação, o cadáver do animal é retirado e deixado do outro lado da vedação que limita a estrada, evitando que outras espécies sejam também elas vítimas de colisão. Os dados acumulados permitiram aos investigadores saber quais as espécies de animais mais afetados pela presença da estrada. Este conhecimento foi determinante para o delineamento do projeto Lifelines. Os animais atropelados são uma parte do impacto provocado pelas estradas. A parte visível. Se nos elevarmos na paisagem, temos uma percepção da descontinuidade que as estradas provocam nos habitats naturais. E o problema agrava-se com a presença de linhas elétricas. Para as aves planadoras, como aves de rapina e cegonhas, as linhas elétricas representam um perigo de morte por colisão. E o risco de eletrocução é real. Muitos dos animais atropelados são alimento acessível e tentador. Indiferente ao barulho provocado pelos carros, este milhafre arrisca tudo. E a recompensa vale o risco. Já outros não tiveram a mesma sorte. Muitas espécies iniciam a sua atividade quando o sol desaparece no horizonte. É por esta altura que as luzes dos faróis dos veículos tornam as estradas locais mais perigosos para aqueles que as cruzam com frequência. Um dos grupos de animais mais afetados são as corujas e mochos, sendo a coruja do mato a espécie com maior mortalidade por colisão nesta região. Por isso, conhecer os movimentos de corujas, que incluam estradas nos seus territórios, é uma informação vital para perceber como poderemos ajudar estas aves. Aproveitando a época de reprodução das corujas do mato, os biólogos colocam redes na tentativa de capturar as aves. O objetivo
é capturar uma coruja do mato e colocar-lhe um dispositivo que irá recolher informação sobre as deslocações da ave. Mais um bocadinho. Podes alinhar só um bocadinho mais para este lado. Aí, perfeito. O local para montar a rede situa-se numa área bastante utilizada por corujas do mato. E como se situa nas proximidades da estrada, é o local ideal para a captura. Esta rede é praticamente invisível e até para as corujas passa despercebida. A montagem da rede é um trabalho delicado e é feito com a perícia e a experiência de quem estuda há muito estes animais. Para atrair a ave para a rede, são utilizadas gravações com vocalizações e uma silhueta de coruja do mato falsa. A rede tem de ser preparada com todo o cuidado, sendo verificada várias vezes. Depois, é esticada em altura. A armadilha está montada e os investigadores afastam-se. Agora é esperar, em silêncio. Atraída pelo chamamento enganador de outra coruja, emitido pela gravação, uma coruja do mato fica presa na rede. Com cuidado, os biólogos tiram a coruja da rede e levam-na para um local perto. É lá. Fazem algumas medições e avaliam o estado de saúde da ave. 266. Em seguida, colocam um pequeno dispositivo GPS que irá registar a localização da ave a cada 10 minutos durante a noite e a cada 3 horas durante o dia. Os investigadores esperam que as corujas lhes forneçam informação que os ajude a compreender como a estrada afeta os movimentos das aves. Nas próximas semanas, irão repetir este procedimento em vários locais ao longo da estrada, onde previamente confirmaram a presença de corujas do mato. A coruja está agora pronta para ser libertada. Com a noite avançada, uma geneta percorre o seu território. Este pode ser de alguns quilómetros e inclui uma área que é vital para a sua sobrevivência, onde se encontram os locais com mais alimento, pontos de água e refúgios. Nas suas deslocações, a geneta deixa com frequência marcas odoríferas que indicam a outras genetas a sua presença e que este é o seu território. Os seus hábitos arborícolas e capacidade trepadora permitem-lhe ter acesso a aves que se encontram a dormir nos ramos das árvores. Imagens como estas só são possíveis com recurso a câmaras de infravermelho que, distribuídas pela região, captam a atividade e comportamentos das genetas e outros mamíferos sem os perturbar. A vários quilómetros de distância, na proximidade da estrada, uma das genetas capturadas deambula pelo seu território. Resta um par de horas até o dia nascer e com ele o período de descanso para as genetas. Outros mamíferos carnívoros podem ser observados durante o dia, como é o caso da raposa e do saca-rabos. Embora ativas maioritariamente ao crepúsculo e à noite, as raposas muitas vezes podem ser observadas em pleno dia. É uma forma de aproveitarem a disponibilidade sazonal de alguns recursos alimentares, nomeadamente frutos silvestres e insetos.
modo a obter dados de onde e como as diferentes espécies de mamíferos cruzam as estradas, foram colocadas nas passagens hidráulicas câmaras fotográficas. Equipadas com um sensor de movimento, registam em vídeo ou foto a passagem de um animal. Ativas durante 24 horas e durante vários meses, irão fornecer informação sobre as espécies de mamíferos que utilizam as passagens, a que horas e com que frequência o fazem. Todos utilizam este tipo de passagens. Aproveitando o período em que as netas estão recolhidas nos seus abrigos, os biólogos tentam recuperar a informação contida nos colares dos animais capturados. Têm uma janela temporal muito curta, em que podem utilizar a informação de rádio para localizarem as netas e iniciarem o download dos dados contidos no colar do animal. São dados referentes às localizações da geneta a cada 15 minutos. Era mais. Três É ou porque quatro andam são. mais aqui na Ribeira. Estamos na primavera e em plena época de reprodução dos anfíbios. Altura ideal para a equipa avaliar a abundância e diversidade de espécies existentes nas charcas e açudes ao longo da estrada. Esta é uma informação importante para perceber a influência da estrada nas populações destes pequenos animais. Uma salamandra de costelas salientes, 2 tritões de ventre laranja e 3 tritões marmoreados pigmeu. As áreas naturais que envolvem a estrada acolhem uma grande diversidade de animais, fornecendo tudo aquilo que necessitam para sobreviver. Locais de refúgio, alimento, possibilidade de se reproduzirem com êxito. E até numa paisagem intervencionada pelo homem, a natureza encontrou a forma ideal para os animais se movimentarem em segurança. Os bosques ribeirinhos são frequentemente utilizados como corredores ecológicos por muitas espécies nos seus movimentos entre habitats favoráveis. Serpenteando na paisagem, a vegetação ribeirinha envolve os pequenos cursos de água. São vias de fluxo de animais e plantas e são essenciais para a manutenção da diversidade biológica da região. Para uma grande diversidade de animais, a dimensão das manchas de habitat e o tipo de vegetação existente influenciam o modo como as diferentes espécies utilizam a paisagem. A pequena escala, as manchas de matos proporcionam abrigo e alimento a uma enorme variedade de invertebrados, atraindo predadores como répteis e pequenas aves. Os insetos são capturados em armadilhas, perseguidos no solo, nos arbustos e no ar. Para os que escapam, a vida prolonga-se muitas vezes apenas por alguns instantes. A uma escala maior, as manchas de montado permitem a presença de espécies de maiores dimensões, como carnívoros de médio porte. Os postes das vedações, que limitam as áreas com gado, são utilizados pelos machos de cigarra para atrair as fêmeas. O som que emitem é produzido através de uma membrana vibrátil situada no abdômen. O som contínuo e intenso ecoa pela paisagem sob o calor abrasador. Este charco
É um local visitado com regularidade por uma família de pegas azuis. Estas aves sociais percorrem em grupo a paisagem e esta família parece conhecer bem os locais onde encontrar alimento e onde saciar a sede na paisagem árida. Os figos maduros no chão atraem as aves e as formigas. As jovens pegas azuis podem se banquetear, mas ainda pedem aos progenitores que as alimentem. Um pedido a que os adultos não conseguem resistir. Também os pardais aproveitam esta abundância. Enquanto as aves mais jovens se alimentam, os adultos ficam atentos e, ao mínimo sinal de perigo, lançam um alerta. Muitas áreas encontram-se degradadas pelo excesso de pastoreio e pela substituição de habitats naturais por parcelas agrícolas. E como resultado, a diversidade de espécies diminui. Com pouca vegetação, a comunidade de insetos e outros invertebrados fica mais pobre, reduzindo o alimento disponível para muitas espécies de répteis, anfíbios, aves e pequenos mamíferos. Com a maioria do território privado, depende da sensibilidade dos proprietários a manutenção de áreas onde a vegetação nativa possa ser protegida. As linhas elétricas cruzam a paisagem ao longo de grandes distâncias e a gestão das faixas de terreno onde são implantadas permite pôr em prática uma ideia original. Criar micro-reservas na envolvente dos postes elétricos, onde a vegetação nativa esteja protegida por uma vedação da herbivoria provocada pelo gado. Mas primeiro é necessário plantar e semear, nestas pequenas áreas, várias plantas da região, desde herbáceas a espécies arbustivas. É um trabalho que exige um esforço extra. A localização de cada planta obedece a uma planificação prévia, de modo a atraírem uma grande diversidade de pequenos animais, desde borboletas a pequenos mamíferos. O trabalho dos botânicos iniciou-se há vários meses. Começaram por criar uma mistura de sementes de plantas herbáceas nativas da região e que pudesse ser utilizada nas micro-reservas e a grande escala, em locais alvo de restauro ecológico na envolvente das estradas. Para isso, recolheram uma grande variedade de sementes no campo. De seguida, foram tratadas em laboratório por forma a aumentar as hipóteses de germinação quando colocadas nas áreas selecionadas para a sementeira. Para avaliar o sucesso de germinação, as misturas de sementes foram testadas em locais de sementeira controlados. Com as espécies arbustivas, colocava-se outro problema: onde encontrar árvores e arbustos da região em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades do projeto. Para ultrapassar este problema, foi construído um viveiro para a produção de arbustos e árvores da região. Um trabalho pioneiro, que requer, durante as primeiras fases de desenvolvimento, o acompanhamento permanente das jovens plantas até serem transferidas para as áreas naturais selecionadas para as acolher. Passaram-se vários meses e as micro-reservas são agora ilhas de vegetação, protegidas do pastoreio, e transformaram-se em pequenos oásis para muitos animais.
São áreas onde as espécies mais pequenas e de menor mobilidade podem viver em segurança. E refúgios temporários para os animais que fazem maiores deslocações, como roedores e pequenas aves. Aqui podem alimentar-se, descansar e, em alguns destes locais, até saciar a sede ao tomar um banho. As microrreservas são monitorizadas regularmente por especialistas em diferentes grupos animais, com o objetivo de registar as espécies que utilizam estes locais. Esperam que estas parcelas de terreno atraiam uma grande variedade de espécies. Salpicadas pela paisagem ao longo das linhas elétricas, estas pequenas manchas de vegetação darão um importante contributo para a diversidade biológica da região. Graças aos dados recolhidos do seguimento de genetas, corujas e anfíbios, os biólogos têm agora a informação necessária para traçar um quadro mais real de como os animais usam a paisagem e qual o efeito da estrada nos seus movimentos. Conseguem identificar os locais da estrada de maior risco e onde os animais a cruzam com maior frequência. É um conhecimento vital para desenhar o tipo de intervenções e onde se deverão localizar. Parece evitar esta zona mais aberta aqui, embora esteja muito perto. Esta é a fase mais complexa de todo o projeto. Pôr em prática um conjunto de intervenções ao longo das estradas em locais selecionados pelos investigadores. A intervenção mais complexa consiste em rasgar a estrada na perpendicular por forma a criar um pequeno túnel onde os anfíbios atravessem em segurança. A expectativa é que estas passagens sejam igualmente utilizadas por outros pequenos animais, como ratinhos e répteis. As obras estendem-se ao longo de vários quilómetros. Várias intervenções estão a ser realizadas ao longo da estrada, nos locais mais críticos para a vida selvagem, de acordo com os dados recolhidos nos últimos meses pelos biólogos. Nas bermas estão a ser colocados dispositivos para afastarem ratinhos e outros pequenos mamíferos, deixando de ser um local de caça atrativo para as corujas. Nos troços de estrada de maior probabilidade de atravessamento de anfíbios, foram colocados sinais para alerta aos condutores. Também em algumas linhas elétricas, localizadas em áreas de maior perigo de colisão e eletrocução de grandes aves planadoras, como cegonhas, águias e abutres, estão a ser feitas alterações na estrutura das linhas e dos apoios, de modo a reduzir a mortalidade. Por toda a região, painéis informam a população e os condutores destas atividades de conservação da natureza. Se resultarem numa diminuição considerável da mortalidade de animais, estas intervenções inovadoras poderão ser replicadas em muitas outras estradas e linhas elétricas em todo o território nacional. Passaram-se 2 anos desde que foram implementadas alterações nas estradas e linhas elétricas, permitindo que os animais se desloquem em segurança pela paisagem. As microrreservas tornaram-se ilhas de vegetação para uma grande variedade de pequenos animais. E apesar da sua reduzida dimensão, estas bolsas de vegetação são palco de uma intrincada e complexa rede de interações. A elevada abundância de insetos nestes locais atrai pequenos predadores vindos das imediações. Este musaranho de dentes brancos
e o seu apetite voraz coloca em alerta todos os pequenos animais da micro-reserva. Embora possuam uma visão pouco desenvolvida, o seu extraordinário olfato torna este pequeno mamífero insectívoro um predador temível à sua escala. As chuvas outonais incentivam várias espécies de anfíbios a saírem dos seus abrigos de verão. Com o aproximar do fim do dia, o número de sapos, salamandras e tritões em movimento aumenta. E isso não passa despercebido aos predadores. E para este saca-rabos, é uma oportunidade de se alimentar antes de regressar ao seu refúgio, onde irá passar a noite. Este é o primeiro pico de atividade destes pequenos animais após as intervenções nas estradas da região. É a altura de testar a eficácia das obras realizadas. Um dos aspectos que gera mais expectativa é saber se os anfíbios utilizam os túneis para atravessar a estrada em segurança. Embora tenham iniciado a atividade há algumas horas, as passagens não parecem estar a ser utilizadas pelos anfíbios. É um cenário preocupante. A eficácia das intervenções na estrada depende de os animais utilizarem as passagens construídas. Até que uma forte chuvada faz surgir nas bermas da estrada cada vez mais anfíbios. Tentam atravessar, mas as barreiras construídas ao longo da estrada encaminham-nos para os túneis. Rãs, sapos e salamandras surgem do outro lado da passagem artificial. É um fluxo constante de animais. As passagens construídas e as barreiras ao longo da estrada funcionam. Centenas de anfíbios passaram o obstáculo mais difícil e perigoso, a estrada, e podem agora chegar aos charcos onde se vão reproduzir. E uma orquestra composta por sapos, rãs e relas inicia a sua atuação com o cair da noite. Os machos competem entre si pela atenção das fêmeas. Os vencedores partilham a tarefa de dar início a uma nova geração. Cordões de ovos de diferentes espécies de anfíbios espalham-se por entre a vegetação aquática. Para avaliar se outros animais usam os pequenos túneis, os biólogos colocaram, de um lado e do outro da estrada, ao longo das barreiras, armadilhas para capturarem micromamíferos. A ideia é marcar os ratinhos capturados de um lado da estrada e esperar que sejam recapturados do outro lado. Para isso, os investigadores cortam um pequeno tufo de pelo no local específico do ratinho, que permitirá reconhecê-lo se for recapturado. Neste troço, devido às barreiras instaladas, os pequenos mamíferos só conseguirão atravessar para o outro lado da estrada se utilizarem o túnel. A água acumulada nos declives ao longo da estrada permite a existência de uma grande densidade de herbáceas e isso atrai os pequenos herbívoros. São locais irresistíveis para os roedores. Este rato cego mediterrâneo
procura sementes e rebentos de plantas de que se alimenta por entre a vegetação. Mas algo o está a deixar inquieto. São ultrassons emitidos pelos dispositivos enterrados na berma da estrada. Nervoso, afasta-se. Com menos presas nas imediações da estrada, a presença de predadores diminui, reduzindo o risco das corujas colidirem com os veículos em movimento. As imagens captadas pelas câmaras fotográficas, colocadas nas passagens hidráulicas, entusiasmam os investigadores e sugerem que há um aumento de animais a usar estas estruturas para cruzarem a estrada. O número de espécies de mamíferos que usam estas passagens é impressionante. Mas algo deixa particularmente animados os biólogos. Os passadiços laterais construídos para permitirem o atravessamento quando as passagens hidráulicas estão alagadas estão a ser utilizados por uma grande variedade de espécies de mamíferos. As intervenções nas estradas para minimizar o impacto destas infraestruturas cinzentas sobre a vida selvagem estão a resultar. Ao longo das linhas elétricas, após as intervenções, não foram encontradas aves vítimas de colisão ou eletrocução. E vastas áreas são agora corredores de voo seguros para as aves planadoras, como águias e cegonhas. A monitorização das diferentes espécies indica um padrão animador. Há um aumento generalizado no número e diversidade de espécies, em comparação com a situação antes da implementação das alterações estruturais em estradas e linhas elétricas. E isso é visível nos troços de estrada com túneis de atravessamento de anfíbios, onde a mortalidade de rãs, sapos, salamandras e tritões é agora residual. A primavera encontra-se no seu esplendor. O verde dos campos é salpicado por uma enorme variedade de cores, dominados aqui e ali por manchas de rosmaninho. Uma grande variedade de insetos aproveita este tempo de abundância e exploram o que as flores têm para lhes oferecer. Há uma atividade frenética e aqueles que passaram o inverno em outras regiões estão de volta. Estamos em plena época de reprodução. Por esta altura, os ninhos são locais procurados pelos predadores e por isso merecem atenção redobrada das aves. Esta lagartixa do mato tenta encontrar pequenos insetos escondidos no emaranhado de ervas deste ninho de verdilhão, mas rapidamente é expulsa por um dos membros do casal. É uma época de enorme frenesim e atividade e várias famílias de animais preparam-se para acolher os novos membros. As fêmeas de coelho bravo necessitam desta abundância de gramíneas verdes para poderem produzir bastante leite para as ninhadas acabadas de nascer. Mas não se afastam muito das tocas, onde estarão em segurança caso surja algum predador. No interior do montado, em torno desta charca,
os preparativos para a reprodução são agora mais intensos. O declive de uma das margens da charca é procurado pelos abelharupos para construírem os ninhos, que são, na verdade, pequenos túneis escavados onde as aves irão incubar os ovos e acolher as futuras crias. Os abelharucos passaram o inverno em África, regressando na primavera para se reproduzirem, muitas vezes nos mesmos locais do ano anterior. Recém-chegadas, igualmente de África, as andorinhas dáuricas recolhem lama com que irão construir um ninho, longe de humanos, numa ruína ali perto ou em algum viaduto. No interior do charco, ovos de sapo protegidos por uma substância gelatinosa prosseguem o seu desenvolvimento. Em alguns locais, já existem pequenas larvas de sapos e rãs. Alimentam-se por entre a parte submersa das plantas, como o poejo que cresce em charcos temporários. Com o cair da noite, outros habitantes do montado iniciam a atividade. Também eles estão em plena época de reprodução. Uma nova geração de corujas do mato espreita pela primeira vez o montado. Este tronco de sobreiro decrépito tem sido a casa das jovens corujas, ainda com penugem. São duas e a sua agitação indicia que os progenitores estão perto. O piar da cria incentiva as aves adultas a trazerem alimento. Um rato do campo que é rapidamente ingerido pela cria. Graças ao projeto Lifelines, a mortalidade de fauna em estradas e linhas elétricas foi drasticamente reduzida. Restauraram-se ligações entre áreas naturais e seminaturais, anteriormente degradadas, facilitando as movimentações dos animais, e muitos poderão deixar o seu legado através das novas gerações. Devido ao seu sucesso, estas intervenções poderão ser replicadas por todo o país. E o segredo deste sucesso é simples. As soluções desenvolvidas foram inspiradas na natureza. Pois é na natureza que encontramos a rede ecológica mais perfeita e funcional, da qual todas as espécies dependem para sobreviverem. Este filme teve a contribuição financeira do Programa LIFE da União Europeia.